Vocês se lembram quando eu vim aqui dar aquele recadinho que a OneFootball era o melhor e maior aplicativo de futebol do mundo? Lembra que eu dizia que através da OneFootball vocês podem acompanhar o Mengão queridão através de vídeos, notícias, informações, tabelas de campeonato e tudo mais? Lembra também que eu falava que a OneFootball era 100% de graça e que tinha para iOS e Android? Que era só baixar aqui na descrição desse vídeo. Só que agora, além de tudo isso, vocês ainda têm a oportunidade de assistir 2 do top 5 dos melhores campeonatos de futebol do mundo. A Liga Francesa e a Liga Alemã. De um lado o Bayern de Munique arrebentando, do outro Neymar, Mbappé e companhia limitada no PSG. Até rimou. Então galera, não dá mole. Baixe agora, é grátis. Está aqui na descrição do nosso vídeo. OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Fala nação rubro-negra, eu sou o Fabrício Lopes aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. Senta o dedo nesse like, compartilha esse vídeo com seus amigos e suas amigas rubro-negras para que eles possam descobrir o nosso canal Resenha Rubro-Negra e fazer parte da nossa família. Pessoal, quinta-feira nós vamos jogar contra a equipe do Grêmio lá em Porto Alegre. Nesta segunda-feira, o Flamengo deu folga para os jogadores. Não estava prevista essa folga. Rogério Ceni tinha agendado o treino para a tarde desta segunda-feira. Mas no domingo, ainda no hotel, pediram a Rogério Ceni que não houvesse o treino da segunda-feira, justificando que eles já estavam há 8 dias longe das famílias e que eles mereciam esse tempo de desconto. Afinal de contas, em 9 pontos, eles conseguiram trazer 6 para casa. E isso, tirando a conjectura que nós estamos vivendo no momento, a busca pelo título, a busca pelo Internacional de Porto Alegre, na cabeça deles, é um bom resultado. Então, o Rogério Ceni voltou atrás e resolveu dar folga nesta segunda-feira. A equipe volta a treinar nesta terça, vai treinar terça e quarta-feira, e aí sim segue na quarta-feira à tarde para Porto Alegre para enfrentar a equipe do Grêmio. É bom ressaltar, pessoal, que esse jogo contra o Grêmio é o jogo atrasado que nós temos. Tirando esse jogo atrasado, nós vamos ficar com o mesmo número de jogos do Internacional de Porto Alegre. E aí nós vamos saber de verdade qual é a distância do Flamengo para o Internacional. E aí é cada um por si, lutando muito para conseguir ser campeão brasileiro. Se aquele jogo contra o Palmeiras não foi um ponto fora da curva, o Flamengo tem grandes chances ainda de alcançar o Internacional de Porto Alegre. Basta os caras tropeçarem, o que está sendo difícil. Tá 8 jogos já de invencibilidade, inclusive eles igualaram o recorde de Jorge Jesus com o Flamengo, com 8 jogos de vitórias consecutivas dentro do certame nacional. Já o Flamengo vem tropeçando. A melhor marca do Flamengo nesse campeonato brasileiro é de 2 vitórias consecutivas. Não conseguimos passar disso. Mas, pessoal, esse vídeo nem é pra gente falar da situação do Flamengo no Campeonato Brasileiro, e sim do mercado da bola rubro-negro e do que vai acontecer, o que pode acontecer com os jogadores rubro-negros. No nosso canal Fla Nação VVP, eu já falei pra vocês sobre propostas de empréstimo para o Léo Pereira, sobre sondagens em cima do Michael e sondagens em cima do Vitinho, mas uma sondagem especial está mexendo com a cabeça dos torcedores rubro-negros. Trata-se da sondagem do Al Nassr ao Everton Ribeiro. É fato comprovado que o Everton Ribeiro não vem conseguindo o melhor desempenho nesta temporada, neste Campeonato Brasileiro. Então, ele não vem conseguindo mesmo ser o mesmo Everton Ribeiro de sempre. Visualmente fica claro que ele não consegue encontrar suas melhores jogadas e não consegue exibir o seu melhor futebol. Entretanto, se compararmos os números dele deste ano com os números do Brasileirão do ano passado, nós vamos ver uma paridade muito grande e até mesmo o Everton Ribeiro com melhores números nesse Campeonato Brasileiro do que estava no Campeonato Brasileiro de 2019. Querem ver só? Neste Campeonato Brasileiro, o Everton Ribeiro já fez 26 jogos, atuou em 24 como titular, marcou 6 gols, deu 3 assistências e 9 grandes chances criadas. No Brasileirão de 2019, ele atuou em 32 jogos, foi 27 como titular. Ele marcou apenas 2 gols contra os 6 gols que ele marcou em 2020. Ele deu 7 assistências e em 2020 ele deu 3. Ele criou 15 grandes chances e em 2020 ele criou 9 grandes chances. O que eu estou querendo com esses números? Eu estou querendo despertar a atenção de vocês para o seguinte: é fato, o Everton Ribeiro não vem jogando o melhor futebol que ele pode mostrar.
mas os números mostram que ainda assim ele é um jogador diferenciado. Se nós compararmos, por exemplo, os números do Everton Ribeiro com os do Vitinho, que nas mãos de Rogério Ceni jogou todas as partidas, aliás, o Vitinho jogou mais partidas do que Gabigol e do que Arrascaeta nessa gestão do Rogério Ceni. E se a gente comparar, a gente vai ver que o Everton Ribeiro tem melhores números do que o Vitinho, melhores números do que o Michael. Então ele é um jogador, ainda nesse elenco do Flamengo, diferenciado. E aí é que eu queria perguntar para vocês, mesmo com esse futebolzinho do Everton Ribeiro sendo melhor do que o futebol menor ainda de Michael, de Vitinho e de outros jogadores do elenco, valeria a pena abrir mão do jogador de 31 anos? O Everton Ribeiro chegou no Flamengo em junho de 2017. Ele tem contrato com o Mengão Queridão até dezembro de 2023. O Al Nassr sondou o Everton Ribeiro no meio do ano passado e a proposta foi negada pelo Flamengo. O Flamengo rejeitou a proposta. Agora, os caras aumentaram a proposta, 7 milhões de dólares, o que daria aí aproximadamente 7 e poucos milhões, 37 e poucos milhões de reais. Valeria a pena liberar o Everton Ribeiro por 37 milhões de reais? O Al Nassr, inclusive, diz que pode aumentar um pouquinho essa oferta. Quem sabe chegando aí aos 10 milhões de dólares, perto aí de 51, 52 milhões de reais. Vale a pena liberar o Everton Ribeiro agora? A sondagem do Flamengo ao Hulk pode ter tido a ver, inclusive, com essa possibilidade do Everton Ribeiro sair. Porque, segundo fontes mais próximas do jogador, ele estaria avaliando a possibilidade de ir embora novamente lá para a Arábia. A esposa dele e ele vêm com bons olhos, ele teve uma boa passagem lá no Catar, gosta daquela região e nunca escondeu que um dia poderia voltar para lá. Vocês acham mesmo que o ideal seria liberar o Everton, 31 anos, já está tendo uma queda nos números, uma queda brusca de rendimento visualmente falando? Seria interessante liberar o Everton Ribeiro agora por 7, 10 milhões de dólares e aí investiríamos no Hulk? A questão do Hulk é a seguinte, o salário do cara é muito alto. Jornais de Portugal dizem que o Flamengo se aproximou dos valores que o Hulk e o seu empresário entendem como sendo o ideal para poderem fechar negócio. Ninguém vem de graça, tem sempre as luvas. Então teriam que ser salários e luvas. O Hulk, aos 34 anos de idade, poderia substituir o Everton Ribeiro à altura? E aí, rapaziada, a gente tem que pensar o seguinte, não é pensar em substituir o Everton Ribeiro nessa draga que o Everton Ribeiro está. É pensar em substituir o Everton Ribeiro no auge do Everton Ribeiro, porque nós cobramos o auge do Everton Ribeiro. Nós queremos o melhor Everton Ribeiro que já se mostrou no Flamengo. Então, o Hulk seria capaz, aos 34 anos de idade, de suprir essa carência nossa? Ou o Flamengo deveria procurar um outro meia no mercado? Querem uma sugestão? Anderson Talisca. Não seria interessante, de repente, o Anderson Talisca jogando no Mengão Queridão? Apesar de também já ter uma idade um pouco mais avançada, ele ainda é mais novo do que o Hulk e é um jogador que eu, Fabrício Lopes, sempre quis ver no Mengão Queridão. O que vocês acham? Liberamos o Everton Ribeiro, vendemos o Everton Ribeiro lá para o Al Nassr, se realmente essa proposta se concretizar, se essa proposta chegar na casa de 7 a 10 milhões de dólares, seguramos o miteiro, esperamos mais um tempo, afinal de contas alguns jogadores estão começando a mostrar um futebol melhor. Casos, por exemplo, do Gustavo Henrique, que já entrou em 2 jogos e foi muito bem. Será que o Everton Ribeiro também não poderia ter o seu futebol recuperado? Ou aos 31 anos de idade essa proposta é irrecusável? Coloca aqui nos comentários, porque vocês sabem, aqui no nosso canal a opinião de vocês é a que conta. E eu gostaria muito que vocês compartilhassem esse vídeo e deixassem um like de vocês para que a gente pudesse alcançar mais irmãos e irmãs rubro-negras. Lembrem-se, pessoal, na quinta-feira nós estaremos aqui ao vivo, fazendo a cobertura com o pré-jogo de Grêmio e Flamengo e transmitindo o jogo para todos vocês. Eu espero todos vocês, fiquem com Deus, saudações rubro-negras!